Olá, meninos. Lembra que na última aula eu deixei uma folha com vocês sobre adição e subtração de polinômios. Só que o que mudava? Mudava que agora a gente vai trabalhar com parênteses. O que muda o parênteses? Então, tem duas regrinhas aí que a gente tem que obedecer, mas que na verdade vocês já sabem, que vocês viram isso aí o ano passado. Então, vamos lá. Na adição, eu coloquei aqui um triângulo, né? Triângulo, 3 lados. Um lado representando isso, outro lado A menos 3, o último lado A mais 10. Podemos determinar o perímetro. Lembra o que é perímetro? Perímetro é eu somar todos esses lados da figura pelo polinômio. Aí eu tenho, ó, primeiro lado, 2A mais 1, mais segundo lado, que vocês depois vão até fazer a correção, porque fica faltando o segundo lado aí. E depois o terceiro lado. Isso não virou uma adição de polinômios? Só que nós colocamos entre parênteses, porque em cada um dos polinômios nós temos 2 termos. Então, como é que a gente vai resolver quando aparece esse parênteses? Lembra lá no ano passado, quando a gente estava estudando equações e que naquelas equações tinham parênteses, nas expressões numéricas também a gente viu. O que eu falei para vocês? Que quando vem um sinalzinho de mais antes do parênteses, eu elimino, é como se ele não existisse, ele não tem valor nenhum. O que vai mudar vai ser na subtração. Então, vamos lá. Ignorando esse parênteses, nós teremos 2A mais 1 mais A. Aí você pergunta, mas por que mais A? Porque o A não tem sinal, e quando não tem sinal, ele não é positivo. Menos 3. De novo, antes desse parênteses, eu tenho um sinalzinho de mais, e o sinalzinho de mais não tem valor. Então, vai continuar sendo mais A mais 10. Agora, vamos juntar o que dá para juntar. Nós temos aqui 2A. O que é semelhante a 2A? Mais A. Que mais? E mais A. Agora, vamos juntar os termos independentes, que é o mais 1, o menos 3 e o mais 10. Eu vou continuar aqui na frente, ó. Aqui eu tinha 6 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu também tenho os mesmos 6 aqui. 2A mais 1A mais 1A. 4A. Juntando esses 3 termos semelhantes aqui, ó. 10 mais 1, 11. 11 menos 3, mais 8. Então, o polinômio que representa o perímetro dessa figura aqui é esse aqui. Então, viu que na adição, se vier um sinalzinho de mais antes do parênteses, ele não tem valor. Meninos, vamos continuar aqui, que o celular tinha acabado a bateria. Então, faltou essa questão aqui. Como eu estava dizendo para vocês, quando tem um sinalzinho de mais antes do parênteses, não tem valor. Eu posso eliminar o parênteses sem nenhuma alteração do que está dentro. Então, vamos eliminar esse parênteses aqui. Antes dele não tem nenhum sinal. Então, eu posso eliminá-lo. Vai ficar 5x menos y. Antes desse parênteses, eu tenho um sinalzinho de mais. Ele não tem valor. Continua sendo mais 3x e menos 6y. Novamente, um sinalzinho de mais antes do parênteses. Continuo com o meu mais 7y e com o meu menos x. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. O que é semelhante a 5x? Ó, 5x mais 3x menos
x. O que é semelhante agora a menos y? Menos y, menos 6y e mais 7y. Vou jogar para cá. Juntando esses três aqui, ó, porque são todos semelhantes. 5x mais 3x, 8x menos x, 7x. Agora, menos y com menos 6y é menos 7y. Menos 7y com mais 7y é 0y. 0y não existe. Então, fica só 7x. Isso com isso, eu cancelei. Vamos para a segunda parte, que é a subtração. O ano passado, lá no 7º ano, eu já falei com vocês sobre essa subtração. Lembra quando a gente trabalhou números inteiros e quando a gente trabalhou equações? Quando via um sinalzinho de menos antes do parênteses, o que significava ele? Significava o oposto. Ou seja, eu tinha que trocar tudo que estava aqui dentro desse parênteses. Então, é só o que mudou. Antes desse polinômio aqui, desse parênteses desse polinômio que está aqui dentro, ó, do parênteses, não tem nenhum sinal. Então, continua sendo 3x mais y. Só que agora, antes desse polinômio aqui, vem um sinalzinho de menos, que antecede o parênteses. Então, é o oposto disso e o oposto disso. Qual que é o oposto de mais 4x? Menos 4x. Qual é o oposto de mais 2y? Menos 2y. Eliminei o parênteses, agora eu posso resolver, juntando os termos semelhantes. 3x semelhante a menos 4x, mais y semelhante a menos 2y. Vou jogar para cá. 3x com menos 4x, menos 1x. E menos 1x é o mesmo que menos x. Mais y com menos 2y, menos 1y. Menos 1y é o mesmo que menos y. Pronto. Agora a letrinha B. Letrinha B, nós temos, antes desse parênteses aqui, não tem nenhum sinal. Quer dizer que eu não tenho que fazer nenhuma troca. Só eliminar o parênteses. Mais 3b. Agora, antes desse polinômio aqui, eu tenho um sinalzinho de menos antecedendo o parênteses. Então, é o oposto disso e disso. Qual que é o oposto de mais 8b? Menos 8b. Qual é o oposto de mais 3a? Menos 3a. Agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Semelhante a 5a, nós temos o menos 3a. Semelhante a mais 3b, temos o menos 8b. Juntando esses dois aqui, 5a com menos 3a, 2a. Juntando mais 3b com menos 8b, menos 5b. Vou até colocar esse resultado de cá, porque ficou meio apertadinho. Então, deu 2a menos 5b. Ó, menos 2a menos 5b. Só joguei daqui pra cá, ó. E isso, com isso, vale lembrar que não dá para juntar, né? Porque aqui eu tenho parte literal A e aqui eu tenho parte literal B. Então, essas partes literais são diferentes, elas não são semelhantes para poder juntar. Então, termina aqui.
E sobre o grau do polinômio? O que é grau do polinômio? Como é que eu acho o grau do polinômio? Ó, o grau de um monômio reduzido não nulo é dado por seu maior grau. Lembra que a gente fez isso aí, lá nos monômios? Olha só, esse polinômio aqui, ele não é formado por um monte de monômio? Então, eu tenho que tirar o grau de cada um deles. O monômio que tiver o maior grau fica sendo o grau do polinômio inteiro. Por exemplo, nesse monômio aqui, eu tenho que o grau dele é 4. Desse monômio aqui, eu tenho que o grau, aliás, ele vai até aqui, né? É 7. E aqui, esse aqui, eu tenho que o grau dele é, ó, 2 mais 1, 3. Lembra, né, como é que acho? Eu tô somando os expoentes, ó. Ó, 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 1 mais 2, 3. Qual monômio que teve o maior grau? O 7. Então, esse polinômio tem grau 7. Aqui, eu tenho 3 monômios constituindo esse polinômio. Nesse monômio, o grau é 3. Nesse monômio, o grau é 4. Nesse monômio, o grau é 2. Então, eu digo que o polinômio inteiro tem grau 4, porque foi o que teve maior grau. Na letra C, eu tenho grau 3, eu tenho grau 2 e eu tenho grau 1. Aí você vai falar assim, ah, o maior é o 3. E eu vou te falar que não é. Simplesmente porque o coeficiente numérico aqui é 0. Ele anulou esse monômio aqui, ó. Então, eu só tenho grau 2 e grau 1. Porque, na verdade, isso aqui era só uma pegadinha, porque esse monômio aqui não existe. Porque não existe coeficiente numérico 0. Então, o grau desse polinômio é 2.